Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre a passagem de 1 João capítulo 2, versos 15 até o 17, onde vamos investigar, o significado da palavra mundo. O que ele quis dizer? Que não devemos amar o mundo. Quer dizer exatamente o quê? Eu gostaria de convidar você a participar e assistir mais este vídeo. Mas antes, eu gostaria de pedir encarecidamente a você que me ajudasse, se inscrevendo aí no canal, você que gosta e tem interesse em estudar e aprender a palavra de Deus, para que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações, e também, se você gostar, obviamente, do conteúdo, você deixasse aí o seu like, isso é muito importante para nós que produzimos conteúdo. Muito obrigado. Bem, falando especificamente, já que nós estamos dizendo, vamos ler a passagem em questão. Eu tenho aqui duas traduções da Bíblia. Temos aqui a Bíblia na Nova Versão Internacional, através da Bíblia de Estudo Arqueológica, a Bíblia que eu recomendo também, uma Bíblia muito boa, muito rica em informações históricas, obviamente, arqueológicas, que tem um conteúdo muito bom que ajuda você nas suas pesquisas a entender melhor o contexto histórico da Palavra de Deus. Temos aqui também a Almeida Revista e Atualizada, na Bíblia de Estudo Reformada também, uma Bíblia muito boa, com uma riqueza de informações muito grandes, Então, são duas Bíblias aí que eu recomendo para você que tem interesse em ter uma Bíblia de estudo. Mas bem, enfim, vamos falar sobre aquilo que nós nos propusemos a fazer. 1 João, capítulo 2, diz assim, a partir do verso 15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, o que eu li aqui para vocês, li na versão Almeida Revista e Atualizada. Agora nós vamos ler a mesma passagem na Nova Versão Internacional. Uma versão um pouquinho mais moderna, Diz o seguinte: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E falando um pouquinho a respeito dessa carta, de 1 João, falando acerca do seu autor e também da data e local em que ela foi escrita. O local a gente não tem certeza, não há como ser taxativo, mas muito provavelmente, segundo a tradição, o apóstolo João, que foi o autor não somente dessa carta, mas das outras duas também, que levam o seu nome, ele teria escrito essas cartas posteriormente a ter escrito o Evangelho, que também leva seu nome, o Evangelho segundo João, por volta do final do primeiro século, ali, possivelmente 15 anos antes, em torno de 85 a 90, seria o período mais indicado, onde o apóstolo teria escrito estas cartas, especificamente essa que nós lemos agora, a carta de propósito, dessa carta, um dos primeiros, o primeiro propósito, pelo menos dois a gente poderia colocar aqui. O primeiro propósito dessa carta, visto que o Evangelho foi escrito para que aqueles que o lessem, e vissem os milagres, os sinais que João havia separado especificamente, e crescem que Jesus Cristo era o Filho de Deus e tivessem a vida eterna. Então, o propósito do Evangelho era fazer com que as pessoas inicialmente crescem. Isso aí está relatado em João, capítulo 20, versículo 31, especificamente, onde ele vai dizer o motivo pelo qual ele escreveu o Evangelho, para que as pessoas cresçam. A primeira carta, então, se o Evangelho servia para despertar a fé naqueles que
tomassem conhecimento do Evangelho, que significa boa nova, boa notícia, a carta veio para estabelecer, para dar certeza daquilo que eles haviam adquirido pela fé. Então o propósito da carta, o primeiro propósito da carta foi exatamente esse: produzir, né, despertar, confirmar, né, que aqueles que servem a Cristo, aqueles que estão debaixo da direção de Cristo, o caminho que eles deveriam seguir, aquilo que eles deveriam fazer, né? Então o propósito maior aí é de consolidação da fé, né, dar mais base para aquela comunidade que, àquela altura, havia crescido muito, né? Havia se espalhado por todo o Império Romano, né? A igreja havia se espalhado em diversas localidades. Outro propósito da carta foi combater, né? João escreveu essa carta para combater uma que a gente pode colocar assim, os primórdios, né? O início, né, de um movimento que depois se transformou numa filosofia e depois numa pseudo-religião, né, dentro do próprio cristianismo, na verdade se tornando aí posteriormente a maior ameaça à fé cristã, às igrejas, né, ao povo de Deus, chamado gnosticismo, né. Problema esse, né, que se arrastou aí até o segundo, terceiro século depois de Cristo, né. Então, no que consistia o gnosticismo? Basicamente, era um sistema, né, ou uma filosofia que entendia que o corpo físico, né, era mal por natureza, por assim dizer, ele era mal, e o espírito era bom, né? Então, o propósito meio que se coadunava com a fé cristã de salva o espírito e o corpo perece. Desse modo, pelo menos dois pontos de vista surgiram, né, também baseados nas filosofias, né, um deles é o docetismo, que entendia que Jesus então não seria humano, né, não teria humano, mas ele teria apenas a aparência humana, ou ele seria, por assim dizer, um fantasma, né? Ele não teria massa corpórea. Se o corpo era mau, ele não podia ter corpo. O que se constituía num problema, porque se Jesus era um fantasma, quem foi crucificado, né? Quem teve os pregos furando suas mãos e pés, quem sofreu, né, foi açoitado, né? Então, algumas coisas já aí entravam em choque com aquilo que era pregado pelos discípulos, pelos apóstolos, inclusive. João, a essa altura, né, como eu até esqueci de comentar, ele já era o último apóstolo vivo. Portanto, a sua palavra, né, ela era autoritativa, ela tinha peso. E uma outra possibilidade, né, que eles tentaram, é chamada de serintianismo, por causa de Serinto, que foi o autor dessa ideia de que Jesus realmente existiu, tinha um corpo físico, era uma pessoa normal, e em determinado momento o Espírito entrou dentro dele por ocasião do batismo, abandonando um pouquinho antes da crucificação, né? Portanto, o Espírito o abandonou. E aí o corpo pôde padecer, na visão dele, volto a dizer, enquanto que o Espírito saiu, né? Abandonou o corpo. Então, foram dois conceitos, né, que aí se juntaram, se aglutinaram, formando aquilo que depois veio a se tornar o gnosticismo. A gente tendo isso em mente, né, nós percebemos então que esse tipo de entendimento da pessoa de Cristo, né, ele causou alguns problemas, pelo menos dois tipos de comportamento distintos que estavam inclusive sendo ensinados por falsos mestres, que é aquilo que João aponta nessa carta e nas outras duas também, né? Ele aponta essa questão dos falsos mestres, dos enganadores, é bem assim que ele os descreve. O que acontece? Dois tipos de comportamento decorriam desse entendimento errado que estava sendo ensinado por esses falsos mestres. Primeiro deles, né? Eles passaram então, já que o corpo é mau, eles passavam a tratar o corpo com muita severidade, com flagelação, que seria algum tipo de auto-tortura, né, das pessoas ou se baterem ou pedirem para
para sofrerem algum tipo de açoite, algum tipo de castigo, algum tipo de punição, dietas rigorosas, né, restrição de alimentos e também jejuns mesmo, por longos períodos sem se alimentar. Então tudo isso para fazer o quê? Para subjugar o corpo, para deixá-lo inerte, para que ele não tivesse nenhuma possibilidade de praticar o mal. Esse seria um entendimento, né? Um segundo ponto de vista, né, um segundo comportamento era o oposto desse. Partindo do princípio de que o corpo era mau, de que não tinha salvação para o corpo, né? Ou seja, eles estavam com isso também automaticamente negando a ressurreição do corpo, né? Que veio a ser inclusive um dos pontos do credo apostólico, só para citar um exemplo, né? E também a própria palavra atesta isso em diversas passagens a respeito da ressurreição dos mortos. Eles também estavam dizendo o seguinte: já que não tem salvação para o corpo, então faz o seguinte, faz o que você quiser por meio do corpo. Pode praticar, dar vazão a todas as suas paixões, desejos, vontades, e isso sem medida, sem controle, à vontade. Por quê? Porque o corpo vai padecer. Inclusive, com isso, eles estavam negando, né, a realidade do pecado. Ou seja, assim, não tem pecado, já que o corpo pode fazer o que quiser, então está liberado, a gente pode aí ir para a balada todo dia, entendeu? Então, é mais ou menos esse é o ponto. Então, essas pessoas estavam dentro da igreja ensinando, em alguns momentos estavam difundindo, né, disseminando esses falsos ensinamentos. Imagina o estrago que isso poderia causar, e causou, né, na verdade, dentro da igreja. Então vamos para o entendimento da passagem, né, que nós lemos aqui em duas traduções, né? João então ressalta o quê? Como lemos aqui, que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Não devemos amar o mundo e as suas coisas. Mas a que mundo ele se refere? Ele se refere ao planeta Terra, o lugar onde eles viviam? Ele se referia aí, no caso, às pessoas, à totalidade de pessoas? Ou ele estava se referindo a uma terceira coisa, algo que ainda não havia ficado claro? Então ele começa a dar, na continuidade da passagem mesmo, veja que a gente não precisa nem recorrer a outro texto, a resposta está para nós aqui mesmo, né? Porque ele diz o seguinte: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele já coloca que há uma distinção entre esse mundo e o amor do Pai, né? O amor do Pai, no caso Deus Pai, não está nele. Então ele já está dizendo que o fato de você gostar daquelas coisas, de você apreciar essas coisas, de você fazer essas coisas, o amor do Pai não está em você, né? Então ele já está deixando muito claro essa distinção. E aí ele vai explicar por quê. Olha, na sequência do versículo, no verso 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne. Concupiscência, como vimos na outra tradução, pode também ser traduzida por cobiça, né? Ou um desejo, né? Cobiça é um desejo talvez até desenfreado, né? Um desejo sem limites, né? Então o ponto é a cobiça da carne, ou seja, aquilo que o nosso corpo deseja fazer para obter talvez prazer, para obter satisfação, e isso sem medida, né? Então aquilo que o corpo deseja fazer, né? E por corpo eu quero dizer o seguinte: aquilo que a sua mente, né? O seu coração pensa, né? Quando eu falo coração ou mente, poderíamos aí colocar como sinônimos, né? Mas aquela sede da sua vontade, das suas emoções, essa parte nossa, né? Procura outras coisas, tenta fazer ou busca fazer, e a palavra de Deus está dizendo que essa concupiscência, essa cobiça da carne, esse desejo desenfreado, né? Ele é do mundo, ele não procede do Pai. Então é um alerta para nós aqui. A concupiscência dos olhos é aquilo que você com os olhos consegue ver, desejar e quer possuir aquilo que você vê. E aí pode ser o dinheiro, pode ser, né, a pessoa quer praticar imoralidade sexual, ela quer praticar violência, ela quer... a lista é grande, existem diversas listas na Bíblia
né? Então eu não vou aqui ser exaustivo, existem diversas listas, né? E a soberba da vida, né? Que é o terceiro ponto, que é o orgulho por aquilo que você conseguiu, conquistou, né? Como diz, fruto desse desejo, dessa paixão, tanto por aquilo que você vê quanto por aquilo que você quer fazer. Então a soberba da vida é quando você, na passagem aqui, deu vazão a essas coisas, fez essas coisas e fica todo satisfeito por aquilo que você fez ou efetivamente conquistou, né? Podemos citar exemplo do camarada que teve mais parceiros sexuais, ou numa noite, ou numa viagem, etc e tal, né? Ou no camarada que conseguiu beber mais copos de bebida forte e assim sucessivamente, ou aquele que conseguiu ganhar mais dinheiro no jogo ilegal ou fazendo qualquer coisa errada, né? Então são diversas situações que a gente poderia colocar aqui, elencar aqui para vocês. Mas o ponto é que ele está dizendo que essas três coisas não procede do Pai, mas procede do mundo. Então isso não vem de Deus, mas vem do mundo. Então a essa altura, né, nós já conseguimos perceber aí que o mundo, na verdade, a que João se refere ou se referia nessa passagem, ele estava falando de um sistema, ele estava falando de algo mais complexo, ele estava falando de algo que é um sistema de rebeldia, um sistema de rebelião contra Deus, porque se essas coisas não procedem de Deus, elas são contra Ele. Se essas coisas não vêm da parte de Deus, elas são contrárias à vontade de Deus, são contrárias ao amor de Deus. Portanto, é um sistema de rebelião, um sistema de rebeldia contra Deus. E também, né, embasado aí no orgulho do homem em ser ou se declarar independente de Deus ou de não precisar de Deus para nada, né? Um sistema onde Deus fica fora da equação, Deus é colocado de fora. Então é nesse contexto que João retrata mundo, que ele fala de mundo colocado dessa forma, né? Como um sistema que se opõe, que se coloca contra Deus, né? Coisa terrível são as pessoas que estão envolvidas por essas cobiças, por essas paixões, por essas, como está descrito aqui, concupiscências, né? Isso não procede de Deus. Esse é um ponto que tem que ficar muito bem registrado. E aí ele vai dizer, na continuidade da passagem, ele vai terminar dizendo que esse sistema, um dia ele vai ter um fim. O mundo passa, é o que ele diz aqui. O mundo passa, então esse sistema um dia vai passar, né? O homem está tendo a sua liberdade, está podendo fazer o que ele entende ser certo, né? Mas ele está dizendo, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, o mundo, esse sistema vai passar e essas paixões também vão ter um fim em algum momento da história. É isso que está sendo dito aqui na passagem. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, é o contraste. Se ele está dizendo que o mundo vai passar, esse sistema vai passar, as pessoas e essas paixões também passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer eternamente. É um contraste. Enquanto algo é passageiro, temporário, aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. O que bate, né, com aquilo que João fala no Evangelho, para que vocês creiam em Jesus Cristo e tenham a vida eterna, né? Ou seja, a gente poderia citar, por exemplo, João capítulo 3, verso 16, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, ele está deixando muito claro que aqueles que procedem de acordo com o mundo, aqueles que estão indo e agindo, seguindo essa batida aí, não permanecerão. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, estes sim permanecerão. Então, e permanecerão eternamente. Eternamente. O famoso para sempre.
né? Então isso é algo que a gente deve ponderar, deve pensar, né? Se vale a pena, né? A gente ficar de acordo com o mundo, seguir esse sistema ou de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus, né, é que nós creiamos em Jesus Cristo, que nós estejamos convencidos dos nossos pecados, nos arrependamos deles, porque muitos de nós estávamos no curso deste mundo, estávamos justamente com esse sistema indo exatamente como a maioria estava indo, mas Deus, pela sua misericórdia, nos alcançou e hoje nós estamos seguindo no caminho dele e andando debaixo da vontade e da direção dele. Então, a vontade do Senhor é para que o homem se arrependa, se volte para o Senhor, né? Arrependendo-se dos seus pecados e busque obedecê-lo. E isso significa fazer a vontade do Senhor. Nós obedecermos a sua palavra, ou obedecermos os seus mandamentos, agirmos com amor, né? E o amor não é sentimento, o amor é uma decisão, né? O ponto é exatamente esse, né? Conhecendo a sua palavra, meditando nela, orando, pedindo ajuda de Deus, porque sozinho a gente não consegue fazer isso. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. É a vontade do Senhor para a minha vida, é a vontade do Senhor para a tua vida. Aí a pergunta, aonde você está? No mundo ou em Deus? Que Deus te abençoe, né? Que você possa, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente espera poder se ver numa próxima oportunidade. Até breve.